Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os que podem se colocar em pé neste momento, vamos fazer leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Você que possui seu exemplar da Bíblia, pegue ele nas duas mãos e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. É referência bíblica para nós falarmos algo da palavra de Deus em pouquíssimos minutos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os que encontraram, confirmem dizendo amém. Amém. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, que deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda, ou a sua ruína. Assente-se neste momento. Meus irmãos, nós fizemos menção no texto da Bíblia, que está inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em especial no Sermão da Montanha. Tem o seu início no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, até o final do capítulo de número 7. Há quem diga que esse sermão seja o mais famoso da história, porém o menos vivido e o menos compreendido. Aliás, quem prega esse sermão é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, o maior pregador da história. Enquanto nós colocamos a planta dos pés em alguns lugares para poder fazer menção da palavra de Deus, não conseguimos enxergar o rosto de todos os ouvintes. Jesus consegue enxergar o mais íntimo e o mais profundo do coração de todos os homens. Amém. Ele está cercado pelas multidões e começa a expor o seu sermão, e início ele começa a falar acerca das bem-aventuranças, que significa felicidade. Ele dá uma espécie de receita da felicidade segundo o seu padrão, segundo a sua normativa, segundo as suas diretrizes, segundo as suas propostas. E a sua proposição, a sua exposição, a sua pregação vai na contramão daquilo que os homens julgam que traz o caminho da felicidade. Depois que Jesus dá a receita da felicidade, ele prossegue com o seu sermão, falando acerca da necessidade dos seus discípulos de se portarem como o sal da terra, luz do mundo, de se mostrarem ao mundo como aqueles que são separados do mesmo. Jesus prossegue com o seu sermão, fala acerca de nós não andarmos ansiosos. Você conhece aquele versículo que é bastante famoso, citado em diversos púlpitos de igreja, onde ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Ele prossegue com o sermão, fala acerca da importância da oração, fala acerca da importância do jejum, fala acerca das práticas de justiça, fala para que os seus que estavam lhe ouvindo não ajuntassem tesouro na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam e roubam, mas dá a dica que eles deveriam ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça corrói, onde os ladrões não podem arrombar e nem roubar. Enfim, Jesus dá uma exposição do seu sermão que acaba tendo uma espécie de síntese de toda a ética cristã. É claro que não está plena e exaustivamente todas as propostas de todo o conselho de Deus, que tem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para arrepender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Porém,
O Sermão da Montanha acaba sendo um resumo da ética, da postura, de como os crentes devem se portar. E quando nós falamos de ética, estamos falando dos padrões de valores e de moral que nós devemos ter de acordo com aquilo que nós cremos. A ética responde 3 perguntas. A forma que nós iremos agir de acordo com as situações da vida vai nos fazer responder 3 perguntas. Posso, eu devo e eu quero. Essas perguntas vão resumir a sua ética. E a moral vem da ética, que é a resposta dessas perguntas. Então, a sua moralidade estará de acordo com a sua ética. A sua postura existencial estará de acordo com aquilo que você crê como padrão de existência. Nós, como cristãos, cremos na Bíblia. Nós cremos que ela é inspirada por Deus para dar-nos as coordenadas. Então, eu aplico esse texto de Jesus a todo o conselho de Deus e a toda a palavra de Deus. Todo aquele que escuta estas palavras e as pratica. Jesus compara a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando correm os rios, e quando descem as chuvas, e quando o vento bate contra essa casa, ela permanece inabalável, porque está edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é o próprio Jesus. Quando nós estamos fundamentados em Cristo, a palavra dele é arraigada, estruturada, alicerçada, introduzida, inserida em nosso ser. As situações da vida opostas se levantarão, mas por causa daquele que habita em nós, as situações não vão nos derrubar, porque quando Deus está conosco, os nossos olhos são tirados do problema e nós olhamos para o Deus que nos dá condições de vencermos as adversidades. Se você quer ser triunfante, se você quer ser vitorioso, se você quer viver essa vida e não ser dominado por ansiedades, dominado por frustrações, dominado pelas intempéries da vida, guarde esta palavra no coração para não pecar contra Deus. Tenha certeza, a luta virá, mas da mesma forma que ela veio, ela não virá para te derrubar. Você aprenderá e crescerá em Cristo. Deus te levantará e te abençoará, e a vitória dele estará sobre a sua vida. Se você acredita, levante a sua mão para adorar o poderoso. Jesus faz em sua exposição e apresenta a outra parte, o antagonismo, uma contrariedade daqueles que ouvem as palavras, mas não a praticam. Então, ele compara esse homem a um homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. E quando as intempéries da vida chegam, essa casa acaba caindo, e grande é a sua queda. Entenda uma coisa: existem pessoas que apenas são ouvintes da palavra de Deus, mas não guardam a palavra no coração. Não basta ser ouvinte, temos que ser praticante. Não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. Eu já fiz essa citação aqui, mas cito de novo. Tem um teólogo por nome de Mark Driscoll que certa vez ele disse o seguinte: você pode nascer em uma igreja, você pode crescer em uma igreja, você pode ser batizado em uma igreja, você pode casar em uma igreja, você pode morrer em uma igreja, ser velado em uma igreja e acordar no inferno por só estar na igreja e não estar em Cristo. Há uma diferença entre você fazer parte da instituição e entre você fazer parte de Cristo. Há uma diferença entre crente de nomenclatura, de nome, que apenas ouve a palavra e quando a aprovação chega vai embora, e daquele que está fortalecido. Se você ouve essa palavra e não guarda no seu coração, é tempo de você se curvar diante dela. Se você quer ser vitorioso, se você quer dar o céu de glória, se você quer sentir aquilo que os crentes salvos sentem, você precisa desta palavra, e com certeza a mão do Todo-Poderoso estará sobre a sua vida, e o nome dele será glorificado nas pessoas.